Olá, olá, seja muito bem-vindo para mais essa live terapêutica de hoje, onde aqui a gente vai falar sobre garganta e tireoide. Aprenda a ouvir o seu corpo, aprenda a ouvir o que ele quer te mostrar. Quando você está com sintomas na garganta, está com alguma questão na tireoide, o que o teu corpo está querendo te trazer com esses sintomas? O que está por detrás? Emocionalmente, crenças, dores, memórias que estão por trás dessas dores aí. Quem aí já sofreu de dor de garganta, tem questão com tireoide? Então fica aqui que hoje a gente vai aprofundar sobre isso nessa live terapêutica. É uma live terapêutica, como se fosse uma sessão terapêutica, onde eu estou aqui te trazendo esse assunto, te despertando alguma consciência, e no final tem presente para quem fica até no final sempre da live, então fica aí comigo. Oi, Rudineia. Então, quem tá chegando aí, quem assistiu a live gravada, me conta nos comentários se vai fazer sentido, se tu tem questões na garganta, se tu tem alguma questão com a tireoide, se tu tem com muita frequência dor de garganta, se tu tem com muita frequência rouquidão, se tu tem já alguma questão na tireoide, ou se já tem alguém na sua família que tem, e a gente pode estar muitas vezes já, o corpo já dando sinais de alguma coisa na garganta, na tireoide, que a gente não está querendo olhar, e quanto antes a gente olha, melhor é, porque a gente está repetindo algum padrão ali, né? Oi, Mari. Tá frio aí, gente? Aqui tá muito frio, tô com meu casacão aqui, com manta. Agora tá chovendo, mas vamos lá. Ó, daí todo mundo dá culpa pro frio, né? Quando tem dor de garganta, gripe, tosse, todo mundo fica dando culpa pro frio, a chuva, o tempo. E não é bem assim essa história aí, tá? Então vamos entender um pouco mais sobre a garganta, o pescoço, essa área aqui. Energeticamente a gente fala que é a área do chakra laríngeo. Quem aí faz curso de Reiki tá sabendo, tá? A área do chakra laríngeo, garganta, tá? O que significa esse chakra? É onde eu me comunico. E também fala dos nossos sonhos, onde a gente materializa os nossos sonhos. O chakra cardíaco, ele tá ligado com o que eu me comunico, mas ele também tá ligado com os nossos braços. Esse chakra cardíaco aqui, ele fala dos nossos braços, daquilo que a gente faz ou não faz. Então, por isso que eu também vou falar dos sonhos. O que isso tem a ver? Mas vamos desenrolar a coisa aqui. Quero que vocês me falem aí. Quais são os sintomas de vocês? O que vocês têm em relação à garganta ou tireoide? Enquanto que eu vou falando aqui. Quero que vocês conversem comigo, tá? A garganta, ela traz o entroncamento das nossas emoções, que as nossas emoções são viscerais. Lembram que a gente falou semana passada, quem teve aí na live que eu falei do estômago, dos intestinos, as nossas emoções, a gente sente, é muito visceral a emoção, né? Então, a garganta, ela traz o encontro das nossas emoções com os nossos pensamentos. O que a gente pensa e sente sai pela boca, traz os nossos comportamentos, como a gente age, como a gente manifesta, né? O que a gente faz. O que a gente faz na vida é resposta, é consequência do que a gente pensa e sente. Então, essa parte da garganta é justamente o encontro do que eu penso e do que eu sinto, e aí eu manifesto isso. Então é onde a gente coloca para fora, a gente se impõe no mundo, a gente se comunica, a gente se
manifesta, a gente se coloca, é quando a gente coloca a nossa voz no mundo. E aí, quando a gente tem alguma questão na garganta, é porque tem algum problema sobre isso. Tem alguma questão sobre isso, tá? Quem tá chegando aí, boa noite. Meninas aí, alunas do curso de Reiki, tava falando chakra laríngeo, tá? Vocês já vão compreender mais profundamente o que eu tô falando. Então, chakra laríngeo, garganta, onde eu manifesto, né? Onde eu tô agindo. Então, é uma área que é muito importante, né? Como todas as partes do nosso corpo. Boa noite, Suzana. Seja bem-vinda. Então, o nosso corpo, ele é incrível. Ele tá sempre comunicando com a gente, né? Então, essa área da garganta, o que ela tá querendo trazer para nós, tá? Então, como eu falei, quando eu me coloco no mundo, quando eu me comunico, quando eu me expresso, quando eu consigo me expressar, expressar o que eu sinto, expressar os meus desejos, né? Quando eu consigo ter esse equilíbrio. E que nem eu falei, é o chakra, é a área dos nossos sonhos. Se a gente pensa, vamos pensar assim, Noite Adelaide, vamos pensar assim, aquilo que eu até estava falando lá nas aulas de gratidão, lá do meu curso. Só vim pelo título, Cláudia, isso aí. Então vamos embora. Quando eu estava falando lá nas aulas da gratidão do meu curso, a gente muitas vezes só lembra da saúde, a gente só dá valor para a saúde quando a gente não tem. E se a gente parasse para pensar assim, por que tem pessoas que não conseguem falar, tem pessoas mudas, né? A gente tem voz, a gente consegue se comunicar. E por que a gente muitas vezes não se comunica? A gente não fala o que a gente está sentindo. Se a gente tem voz para isso, é para isso que a gente tem voz. É para isso que tem a garganta, tem a laringe, a faringe. Porque a gente precisa se comunicar, a gente precisa conversar. Tem pessoas que não têm isso. E a gente está deixando de se comunicar. E a gente tem. O nosso corpo está perfeito para a gente poder se equilibrar, para a gente poder conversar, se comunicar. E aí, quando a gente tem questões na garganta, é porque a gente não está fazendo isso. Ou a gente se comunica demais, ou a gente é muito severo no que a gente fala, a gente quer impor, né? Ou a gente não está expressando aquilo que está no nosso coração. E aí, a gente não está no nosso fluxo. O nosso corpo, a energia que está ali se movimentando, porque tudo é energia. Então, se eu tenho um sentimento, lembra sentimento visceral? Se eu tenho um sentimento que está ali, que eu precisava falar para a pessoa, colocar para fora, aquilo não vem, eu não faço isso, a energia tranca. E aí tranca a garganta. E aí eu posso voltar para aquilo que eu sempre falo. Como é que foi nossa infância? A nossa base lá até os 7 anos. Como é que foi a nossa infância? A gente pôde expressar? Ou é cala a boca, fica quieto? Se tu não parar de chorar, eu vou te dar motivo para chorar. Como é que foi? Então, o que eu também trouxe lá no meu curso, a gente vai sendo moldado a se comportar de algumas formas, a gente cria uma maneira de funcionar na vida. Porque provavelmente lá na infância eu não pude me comunicar, eu não pude expressar minha raiva, eu não pude expressar minha tristeza. Eu às vezes não queria comer isso aqui, fui obrigada a engolir o que eu não queria engolir. Eu às vezes como criança tinha que ir na casa de alguém que eu não queria ir. Eu tinha que fazer coisas, fazer os braços, esse chakra aqui, tinha que fazer coisas que eu não queria fazer. E tem coisas sim que a gente precisa fazer, mas aí entra a comunicação também.
Se a gente tivesse aprendido o porquê das coisas, muitas vezes, é diferente tu dizer para uma criança tu tem que fazer isso, do que você explicar por que ela precisa fazer aquilo, por que aquilo é importante ser feito. Já começa a aprender a se comunicar, a ouvir, a poder se expressar. E quando a gente tem questões na garganta, dor de garganta, está muito relacionado com raiva e frustrações. Hoje eu vou falar mais sobre essa coisa da tireoide, vou falar o que tem por trás. E quinta-feira, como ontem eu coloquei na caixinha de perguntas, sobre emoções e doenças, me trouxeram a questão da garganta, né? E também trouxeram sobre, bastante gente falou sobre raiva. Então, quinta-feira a live vai ser sobre raiva, que também está linkado com esse assunto de hoje. Mas eu vou aprofundar sobre a raiva, como é que a gente lida, como é que acontece a raiva, tá? Então, a garganta fala muito da raiva e das frustrações que a gente teve, quando a gente não consegue lidar com as frustrações. E sabe como acontece uma frustração? Quando a gente cria expectativa. Quando a gente cria muita expectativa, a gente se frustra. Expectativa igual frustração. A gente muitas vezes não sabe ouvir o que as pessoas falam. A gente fica muito crítico, não aceita o que as pessoas falam também. Então a gente tem que engolir muitas vezes o que as pessoas estão falando, porque a gente não sabe aceitar como as pessoas são. Esse chakra aqui, essa parte da garganta, fala muito sobre aceitação. Eu não aceito as pessoas, e aí, lembra a lei do espelho? Quem aí né, sabe da lei do espelho, aí já está praticando aí, olhando a questão do espelho. Se eu não aceito os outros como eles são, eu também não me aceito. Lembra que eu falei que a garganta fala dos nossos sonhos? Eu não me aceito. Como é que eu vou realizar meus sonhos? Presta atenção, pega que isso aqui é profundo. Para e pensa depois dessa live, vai pensando aqui agora. Como se a gente estivesse numa sessão, porque é uma live de sessão terapêutica aqui. Para e pensa. Por que eu não me aceito? Por que eu não aceito o que eu sinto? Por que eu não aceito aquilo que eu quero comunicar para as pessoas e para o mundo? Às vezes, tu quer comunicar, tu tem tanto conhecimento às vezes aí e tu não comunica para o mundo, para as pessoas. E aí, muitas vezes pessoas que estão perto de ti, que daqui a pouco nem tem tanto conhecimento que tu tem, elas já estão falando, e aí tu fica com raiva de ti, porque tu não tá te aceitando, por isso tu não tá conseguindo comunicar o que o teu coração quer, o que tua alma quer comunicar. Tá fazendo sentido para vocês isso? Vocês já tinham parado para pensar dessa forma? Será que eu me aceito? Será que eu aceito os meus sonhos? Porque se eu não estou vivendo os meus sonhos, será que é porque eu não aceito eles? Eu preferia aceitar o sonho dos outros? Quando eu vou falar na tireoide lá, eu vou falar mais sobre isso. Quando tem problema na tireoide, eu estou vivendo o sonho dos outros. Vocês vão chegar lá. Essa área do pescoço, ela é essencial, é um canal de passagem. Acontece exatamente isso contigo? Essa área do pescoço é um canal de passagem. Passa água, passa comida. Então, quando passa coisas que eu não queria que passasse, coisas que não me fazem bem, e aí fica entalada aqui na garganta. Tá fazendo sentido, tá? Se alguém tiver alguma pergunta, podem ir perguntando, tá? É onde passa o ar para respirar. Então é uma área muito importante.
E também tem uma ligação muito com uma angústia. Quem aí já se sentiu angustiado? E parece que aquela angústia ela vem aqui do peito e para aqui na garganta, né? Parece que para aqui na garganta essa angústia. Quem aí já teve essa sensação? É uma coisa do peito que vem até a garganta. Porque é algo que nos sufoca, tem um sentimento. Lembra que eu falei? Vem no coração e fica aqui na garganta. É um sentimento que ficou sufocado aqui. Eu não tô conseguindo colocar para fora. Aí parece que me sufoca. Energeticamente, esse sentimento, essa emoção criou algo aqui que acaba trancando. Por isso que dá dor de garganta, fecha a garganta. É como se algo estivesse te prendendo ali. Algo te prende. Falo isso um pouco sobre os espelhos também. Não entendi, Cláudio. Quer que eu fale um pouco sobre os espelhos? Isso? A questão do espelho, vamos trazer aqui. Tudo que eu vejo, já tive muito. Tudo que eu vejo no outro, ou que eu não aceito no outro, é porque eu também não aceito em mim. Tudo é nosso espelho. Então, quando eu não aceito o que os outros falam, o que os outros fazem, é porque eu também não aceito aquilo que eu falo, que eu faço. É sempre comigo a questão. Os outros são só espelho daquilo que está dentro de mim, só que eu projeto para fora, é mais fácil. É, que dá um nó. Isso aí, Adelaide, tem vezes que dá um nó. Porque tu sente aquela angústia, aquilo te sufocou. Às vezes, se a gente não tá presente, a gente vai num lugar e daqui a pouco tu volta para casa, ou mesmo estando lá no lugar, tu sente às vezes essa angústia no teu peito. Porque tem aquele lugar tá te sufocando. Às vezes, energeticamente, tem alguma coisa naquele lugar ali que te sufoca, que te incomoda. E tu fica com essa sensação. E que às vezes a gente não tem consciência, mas teu corpo sentiu. Nosso corpo, ele sempre sente tudo. Energeticamente, principalmente. Só que a gente não está presente com o corpo. A gente está muito no mental. A gente só fica prestando atenção na mente, na tagarelice da mente, que a mente está falando, porque a gente quer entender tudo, precisa saber de tudo. E a gente esquece de voltar para o nosso sentir. Só que o nosso corpo está sentindo tudo, a gente só não está presente com ele. Mas ele sente e capta tudo. E se a gente não está presente nisso, a gente acaba ficando com coisas que às vezes não são nossas. E se a gente não presta atenção no corpo? E aí? Já me julguei muito, agora não mais. Isso aí. Fala do julgamento. Exatamente. Quando eu julgo os outros, eu estou me julgando. O quanto eu não me aceito. O quanto eu não consigo expressar o que eu estou sentindo. E aí eu fico frustrada, eu engulo aquilo ali. Aí eu peço para vocês se perguntar assim, quais são as... Quem aí tá quem aí tem muita coisa com garganta, tá? Quais são os teus principais pensamentos de raiva e frustração? E sentimentos de raiva, pensamentos que tu tá remoendo durante o dia e que acaba trazendo uma dor de garganta mais tarde? Porque ficou trancado aqui. E a gente precisa achar esse equilíbrio, né? Que a gente também não precisa... Lembra? O sentimento é meu, não é dos outros. Eu que senti raiva. A pessoa despertou um sentimento que está em mim. A raiva é minha. Então eu também não preciso extrapolar, passar por cima dos outros. Eu tenho equilíbrio disso, mas não deixar de expressar os meus sentimentos. Se comunicar é a base. Quando criança interior tive muita dor. Sim, eu sofria com muita dor de garganta. Nossa, eu tinha muita dor de garganta. Inflamava a garganta, tinha que tomar antibiótico. Porque a gente não podia expressar o que a gente sentia quando criança, né? Então, a maioria de nós, não sei se é o caso de todo mundo, mas eu tinha muita dor de garganta.
porque a gente tinha que ficar quieto, não podia falar nada. Então, eu cresci com muita dor de garganta, sempre tive dor de garganta. Agora, uns 3, 4 anos pra cá, assim, é muito raro eu ter. Às vezes eu tenho uma rouquidão, que eu já sei o que é, né? Já sei o que tá acontecendo, até quero falar da rouquidão aqui, vou chegar lá. Então, a gente perceber assim, quando a gente tem essa questão da garganta, a gente precisa trabalhar a flexibilidade, tá? Ser mais flexível, como eu falei. A gente não precisa atropelar os outros, saber se comunicar. Tomava injeção, penicilina, né? Eu também tomava penicilina. Vocês tomavam essa? Acho que era penicilina que se fala, né? Que é bem doída, Senhor do céu. Doía uma semana, tu lembrava daquela injeção? Então, garganta, flexibilidade. Gente, quando a gente tem questão com garganta, que nem eu falei, essa coisa da raiva, a gente pode ser uma pessoa muito autoritária, tá? Não aceitar, lembra a aceitação? Não aceitar a opinião dos outros, é porque a gente também não aceita a nossa. E aí, às vezes, a gente se torna uma pessoa muito autoritária, muito mandona. Eu era mandona pra cacete. Nossa, eu sempre queria impor tudo pra todo mundo. Tinha que ser do meu jeito. Era o que não vou falar o que é, né? Então, quando a gente tá nessa coisa assim de querer muitas coisas do nosso jeito, não tá na aceitação do fluxo, não aceitar as pessoas como elas são, não nos aceitar como a gente é, qual é o nosso sonho, aceitar a viver aquilo que a gente quer viver, viver o nosso sonho, tá? Então, a gente também acaba tendo tosse, esses pigaros que eu falei, fica essa raiva fica aqui trabalhando na garganta. Oi, Sirlei. Autoritária mandona? É, eu também era. E eu tenho que me observar, às vezes a gente entra nisso de novo, né? E a gente é autoritária mandona com a gente também. O quanto que a gente fica se cobrando, sempre é com eu, da maneira que a gente trata as pessoas, é como a gente se trata, tá? Observem isso. Vê se tá Sil. A maneira como a gente trata os outros, a gente também se trata. Então, quando a gente é uma pessoa muito autoritária, muito mandona, controladora, a gente é assim com a gente. Tem aquela conversinha na nossa cabeça, porque tu tinha que ter feito isso, porque tu não falou aquilo, porque tu não fez aquilo, e fica aquela coisa da mente na cabeça. Fica aquela tagarela nos cobrando. Por quê? Porque a gente foi muito cobrado também. Então, é como se aquele aplicativo da cobrança estivesse rodando aqui na mente. E dele aqui na nossa cabeça. É, vigiai e orai. Orai e vigiai o tempo inteiro, isso aí. Então, pessoa autoritária, como eu falei. Então, quando a gente não concorda, vem a tosse. Sabe a gente faz aquela brincadeira, né? Quando tem algo que a gente não acredita, né? É o fundo de verdade que existe aí. Tá? Quando a gente não tá aceitando, não tá acreditando muito, vai vir uma tosse também, tá? O roncar. É o mesmo canal. Por que a gente ronca? Mulherada e homem aí, por que ronca? Ai, porque tá muito gordo, não sei o quê. A tireoide vai levar para uma obesidade também. Aconteceu muito contigo, Adelaide? É. A tireoide, dependendo, depois eu vou falar ali, dependendo do hipo ou a hiper, vai levar para uma obesidade também. Então, o roncar vem disso. Quando a gente está querendo rejeitar alguém, a gente não está aceitando alguém ou alguma situação, e aí a gente fica roncando. Quem é que gosta de dormir com uma pessoa que ronca? O que o ronco faz? Ele não te incomoda? Tu não tem vontade de dormir num outro lugar? É exatamente isso que o corpo está querendo mostrar com o ronco. Sai daqui. Não quero essa pessoa, essa situação aqui perto. Então, o ronco afasta as pessoas. Entendeu? Então, não é acaso. O corpo está falando tudo. Uma coceira, tu tropicar o pé, bater o pé lá na quina, tudo tem um significado. É teu inconsciente querendo te trazer algo, mostrando que é isso que você está criando, tem algo aí atrás que precisa ser olhado.
Até o ronco, tudo tem. Até o que a gente come. Se uma pessoa que come muita massa, muito feijão, come arroz, também tem o que está por detrás daquilo. É sempre de dentro para fora, nunca é de fora para dentro. O de fora, ele só vai entrar em nós conforme aquilo que é o nosso interno. A gente vai interpretar o externo conforme o nosso interno. Tá? Então, deixa eu ver o que mais eu coloquei aqui. Da gente olhar, né? Se colocar no mundo, quando tem essa questão na garganta, se colocar no mundo, se expressar os nossos sentimentos, expressar os nossos sonhos, colocar eles em ação, começar a fazer um movimento para criar os nossos sonhos. O chakra laríngeo fala na criação, os braços. Então eu me movimentar, eu começar a ter ação para fazer os meus sonhos acontecerem. Abrir mais o nosso coração para nós, sabe? Abrir o peito, cara, e agora eu vou em direção ao meu sonho, eu vou fazer o meu sonho acontecer. Só que o que acontece muitas vezes? A gente tem muitas memórias inconscientes, a coisa da mente ali nos cobrando, dizendo que tem que ser assim, tem que ser assado, que a gente não pôde fazer o que a gente queria quando era criança, então aquele aplicativo tá rodando, sabe? Tu não pode fazer o que tu quer, tem que ser o que o pai e a mãe querem, o que os outros querem, e aí tu não consegue realizar teus sonhos, fazer o que tu gosta, falar o que tu gostaria de falar. E aí o que acontece? O teu corpo, a garganta vem te dizer, ei, muda isso? Não é esse o teu fluxo, a tua natureza não é essa? Lembra? Garganta, nossos sonhos, tá? O que é a rouquidão? O que é quando a gente começa a perder a voz? Eu tinha muito isso, tá? É porque a gente se calou. A gente segurou. É como se a gente estivesse próximo, assim. Sabe aquela coisa que às vezes dá vontade, assim, tem vontade de sair gritando? Dá aquela vontade de, eu tenho vontade de gritar, botar pra fora. E aí a gente vai num show, vai num jogo de futebol, grita e xinga. E não, eu tô louca porque eu fui num show, fui num jogo de futebol. Lá tu só extrapolou o que já tava trancado. Lá tu conseguiu botar pra fora. O teu chakra laríngeo conseguiu botar algo pra fora. Então quando a gente tá louca é porque a gente já tá assim, tô de saco cheio. Queria gritar pro mundo. E isso é um ótimo exercício aí para quem tá com essa questão. Tu tá com muita raiva, vai lá num canto, vai lá no meio do mato e grita assim, sabe tem aquela técnica do eu acho que tu grita assim forte e aí, nossa, isso te esvazia, te limpa. Faz isso se tu tá com essa vontade, vai lá num canto sozinho e grita, põe pra fora. Coloca pra fora. É um ótimo exercício isso. Não fica segurando. Aí tu não precisa descontar nos outros, sabe? Tu tá com muita raiva, tá com essa... vai lá no canto, grita. Depois tu consegue se comunicar com mais tranquilidade, porque aquela raiva, tu colocou ela de lado, colocou ela pra fora, e aí vai ficar mais leve pra te falar. Tu não vai falar pela raiva. Tá? Então vamos falar da tireoide, tá? Outra coisa que eu quero falar, que eu anotei aqui. Pessoas que, não sei se vocês conhecem, daqui a pouco vocês já se perceberam assim, ou se percebem às vezes assim. Sabe quando tu tá caminhando assim, ou pessoas estão sempre caminhando assim, de cabeça baixa? Tipo, desanimada com a vida. Então, essa pessoa ela não tá com coragem, ela não ergue a cabeça. Lembra que eu falei, estufa o peito, ergue a cabeça e vai? Quando tu tá muito assim, ou tu vê alguém assim, que a pessoa tá desmotivada, ela não tem mais expectativa com a vida, ela acha que a vida é só coisa ruim, que ela não abre a cabeça, não olha para o mundo, não ergue a cabeça para olhar as infinitas possibilidades. É um ótimo exercício para quem tem questão com garganta. Quem faz curso de direito comigo sabe.
olha para o céu, olha para as estrelas, olha para as nuvens, né? Mas vai lá e olha para as estrelas à noite, fica olhando para o céu. É um ótimo exercício para trabalhar essa parte aqui. Muito bom, tá? Aí a gente olha para o céu e olha, nossa, quanta estrela! É como se a gente estivesse dizendo para o nosso inconsciente, nossa, olha as infinitas possibilidades disso aqui. Como o universo é abundante, olha quanta estrela, quanta coisa tem. Então é um ótimo exercício para a garganta, tá? Então falando da tireoide, a tireoide traz essa coisa, liberdade de ser como eu sou. Esse chakra a gente fala, eu sou. Então, eu tô tendo liberdade de ser quem eu quero ser? Eu tô tendo liberdade de ser quem eu sou? Quando tu tá com alguma questão com a tireoide, tá? A tireoide, ela regula o metabolismo, né? Ela aumenta o queima de gordura, a questão do colesterol, ela produz, né? Ela pega a glicose para produzir energia para as nossas células. Todas as glândulas têm essa função, elas pegam energia, elas produzem energia para as células do nosso corpo, né? Então, cada chakra está ligado a alguma glândula. Por isso que a gente fala dessa função energética, tá? Porque as glândulas fazem isso, elas produzem energia para as células do nosso corpo. E quando a gente está com pensamentos e sentimentos negativos, a gente pesa isso e aí não tem energia, a energia não flui, tranca, bloqueia, tá? Então, quando eu tô falando da tireoide, né? A tireoide traz muito essa coisa do crescimento, né? Do crescimento corporal, essa coisa do tecido nervoso, é expandir. A tireoide fala da nossa expansão. Então, quando eu não estou expandindo, eu não estou crescendo na vida, eu não estou me comunicando, não estou fazendo, não estou evoluindo, eu vou ter um problema na tireoide. E principalmente quem tem questão com tireoide está vivendo o sonho dos outros. Nem sabe mais qual é o seu sonho, porque não acredita mais em si, se anulou completamente. E está vivendo os sonhos da família. Ai, meu sonho é ser mãe, ok? Mas o teu sonho antes de ser mãe, como mulher, como pessoa, qual é o teu sonho? Tu sabe? Daqui a pouco tu já esqueceu, porque tu tá tão anulada que tu tá vivendo o sonho dos outros, a vida dos outros. E isso também fala dos ovários, mulheres que têm questão com os ovários também fala disso. Mas daí já é uma outra questão. Então, quando a gente não cresce como ser humano, tá? Não tô falando como adulto, criança, quando a gente não cresce como espírito, como humano, eu tô aqui para me desenvolver, a gente tá aqui para ser feliz, crescer, fazer o que eu gosto de fazer. Eu vou ter problema na tireoide. Eu não consigo me expressar. Eu não consigo expressar o desejo do meu coração, que vem daqui e se expressa aqui. Tá fazendo sentido? O que é o hipotireoidismo? Tá? É a expressão corporal, tá? Quando a gente consegue ter ação com o corpo e fazer aquilo que a gente quer, né? A força de realizar, quando a gente tem motivação para fazer o que a gente quer. Então, o hipotireoidismo é quando a gente não tá, a gente não consegue agir dentro daquilo que a gente quer. A gente não consegue colocar em ação aquilo que a gente queria, aquilo que a gente sonha, os nossos desejos. A gente poder manifestar os nossos conteúdos interiores. Eu poder falar, me comunicar meus sentimentos, minhas dores, agir para mudar isso, para melhorar essa situação, para que eu possa expandir.
Então, quando a gente fala de hipo, a pessoa provavelmente ela tem muita coisa na cabeça, muita ideia, ela pensa, ela sonha, imaginação não falta. Ela só não está conseguindo colocar isso em prática, porque provavelmente está vivendo o sonho dos outros, fazendo para os outros e não está fazendo para si. Tá fazendo sentido? Vocês conhecem alguém? Vocês têm? Quem aí tem hipotireoidismo? Alguém de vocês tem? Quem tem essa questão do hipo, daqui a pouco pode ser uma coisa no trabalho, tá? Uma pessoa que tem muitas ideias, só que a empresa, alguém ali não acredita, não põe em prática, tá? Então, dependendo do trabalho que tu tá, seria interessante ter provavelmente uma pessoa que tem muita facilidade de imaginar, de criar coisas. Então, precisaria ter alguém ali que pudesse manifestar, colocar em ação as tuas ideias, tá? Que daqui a pouco é uma pessoa que tem uma imaginação forte, mas o forte dela não é agir, tá? Porque aí tem essas coisas, tem pessoas que são muito mental, tem pessoas que são muito de agir. Então, quando tem numa empresa duas pessoas, se a empresa consegue colocar junto alguém que pensa bastante, com alguém que age, que coloca em ação, é um bom casamento, vamos dizer assim, no trabalho. Aquela pessoa criativa, que tem ideias, só que ela não tem facilidade de colocar em movimento, colocar em ação. Então, ter alguém que tenha mais essa capacidade. Tu tem, Srilei? É. Então, tu deve ter muitas, muitas ideias, mas nem todas elas tu consegue colocar em prática. Eu vou falar das testas. Srilei, conheço, né? Srilei tem testa grande. Então, testa grande tem bastante movimento de ação, tá? Quem tem testa pequena, olha eu falando aqui, gente, tô dando dica para vocês aqui, só em sessão eu falo, mas tudo bem. Testa pequena, ela pensa muito, tá? Quem tem uma testa mais pequenininha, assim, ela é uma pessoa que é muito criativa, tem muitas ideias, mas ela não é uma pessoa de muita ação. E não é porque é irado, é porque a essência dela é essa. Sabe quando eu falo quando a gente não está manifestando a nossa essência? Tá? Cada um tem a sua essência, não é todo mundo igual. Então, uma pessoa que tem uma testa menor, ela pensa bastante, ela tem muita ideia. Então, ela tem que trabalhar num lugar que precisa criar, ter criatividade para outras pessoas produzir, colocar isso em movimento. Deixa eu ver, Suzana. Eu consegui perceber que eu estava vivendo o sonho dos outros e desde o começo da pandemia estou olhando para isso e hoje já estou realizando meus sonhos. Isso aí. E tu tinha alguma questão com garganta, com tireoide, Suzana? Que tu percebeu que mudou, que o teu corpo respondeu? Só pra gente trazer, né, como o corpo responde. E aí, falando do hipertiroidismo, a gente tá falando sobre rejeição, falta de apoio, falta de consideração por si mesmo. Sabe quando a pessoa fica procurando muito apoio dos outros? É porque ela não consegue se apoiar. Ela é carente dela mesma, tá? Então, o hipertiroidismo fala muito disso. É o excesso da atividade da tireoide, tá? Então, sobe temperatura, tem calorões, sobe pressão, é uma pessoa que é muito irritada, é uma pessoa que tem, às vezes, as pessoas acham que ela é bipolar, uma vez ela tá bem, outra vez ela tá com raiva, mas daí tem que cuidar porque às vezes assim, ou ela despreza muitas pessoas, porque aí pode entrar muito um perfeccionismo, um controle aí, por querer que seja do seu jeito, ou ela acaba indo pela carência. Ela precisa sempre das pessoas. Então, às vezes ela repele, ela afasta, ou às vezes ela quer muita pessoa junto com ela quer pessoas com ela. Porque tem essa coisa de não ter consideração por si, tá? E que conseguir equilibrar com a prática da yoga terapia hormonal. Interessante. Isso aí. E com certeza agora que tu está realizando os teus sonhos,
Só pelo fato de tu ter buscado a yoga terapia, já tá mostrando que tu tá indo atrás daquilo que tu quer. E aí o teu corpo começou a responder. Então, vê como uma coisa casa com a outra? Quando eu começo a me cuidar, fazer algo por mim, só de tu ter ido fazer isso, o teu corpo já respondeu. Tá? Porque tu tá fazendo algo para se cuidar. Algo por ti. Que é o que o chakra da garganta fala, o que a tireoide quer. Isso aí, viu? É que nem eu, quando fui procurar Reiki, que transformou a minha vida e hoje eu dou cursos, isso aí. Então, falando da tireoide, né? Essa coisa da hiper, tá? Oscilação de humor, tem uma dor de rejeição aí, tá? Porque aí, pessoas que têm hiper, elas consideram mais as outras pessoas do que a si mesmo. Então, quando ela fica reclamando que todo mundo está fazendo errado, ela não olha para si. Ela cobra um perfeccionismo dela mesma. E ela cobra isso dos outros, mas ela não quer olhar para si. E a carência é a mesma coisa, né? Quando a gente está carente, a gente não está olhando para si, está só procurando isso nos outros. Percebem como tudo sempre volta pra gente? É a gente que supre qualquer questão. Ok, eu quero ter uma pessoa que eu gosto, ter um bom emprego, mas isso tudo é reflexo daquilo que a gente é, de como a gente se trata, como a gente olha a vida. Fez sentido aí pra vocês? Alguém percebeu aí? Conta pra mim se vocês perceberam alguma coisa aí, se da hipertireoidismo, do hipo, se vocês percebem esses comportamentos em pessoas, em si, essa coisa da garganta. E tem muitas coisas que são muito inconscientes, tá? Que às vezes a gente entra assim, não, mas não faz sentido. Mas se tu para prestar atenção em ti, tu vai ver que faz sentido, porque tá muita coisa no inconsciente. Isso que eu falei dos programas, né? Os programas mentais que a gente tem desde lá da infância, de muita cobrança, de não poder se expressar, não poder falar o que a gente queria falar, tinha que engolir o choro, tinha que engolir a raiva. E daí a gente entendeu que essa é a maneira de funcionar na vida, entendem? Aí eu compro que a maneira que eu tenho que funcionar na vida é assim, me calando, ficando quieta, engolindo os meus sentimentos, e eu vou reproduzindo isso como adulto. E o corpo tá ali gritando, tu precisa mudar, isso não é o normal, isso não é o natural, isso não é da tua essência viver assim, se calar, tu tem coisas que tu precisa falar, que tu precisa trazer. Sentido? Então tudo isso é possível a gente mudar. Quando a gente começa a olhar para dentro, olhar para si, se cuidar. Em qualquer questão do corpo, a essência de qualquer dor, doença, é porque a gente não está vivendo a nossa essência. E lembra, a minha essência não é a mesma que a sua. Eu tô falando, não, todos nós somos filhos de Deus. Nós somos nós somos pecinhas de um grande quebra-cabeças, chamado universo. Só que as pecinhas do quebra-cabeça não são iguais. Elas formam o quebra-cabeça, mas as pecinhas não são iguais. Então a minha essência é diferente da tua essência. Eu tô falando de manifestar algo, de viver algo aqui na vida. Porque quando eu estou manifestando, vivendo a minha essência, vivendo a minha natureza, eu estou ajudando o universo a fechar esse quebra-cabeças, a montar. Aqui daí tudo flui, tudo é mais fácil, mais leve, vamos dizer assim. Então, quando cada um está manifestando a sua essência, a sua natureza, o quebra-cabeça do universo vai se encaixando.
A gente vai se encaixando onde a gente precisa se encaixar, com as pessoas que a gente precisa, que vão ajudar a gente a montar esse quebra-cabeça. Mas quando eu tô contra esse meu fluxo, contra a minha natureza, a vida não vai andar, meu corpo vai trancar, energeticamente eu tô trancada, tô bloqueada, as coisas não fluem. Por isso que é tão importante eu olhar para mim. E aí, qualquer dor e doença, a base é essa. Eu tenho que voltar a olhar para minha essência. Eu preciso começar a limpar um monte de programas, de memórias, de dor que eu tenho em mim, porque elas estão me impedindo de ser quem eu realmente sou. E por isso que o corpo traz uma dor, uma doença, para chamar a tua atenção, para olhar para você, olhar para dentro. Tá? Então, quando eu falo, às vezes, né, de remédios, ok, remédio ajuda sim, não precisa passar dor. Mas é a gente não ficar dependente, é a gente ir atrás da causa. Porque o teu corpo tá querendo te mostrar alguma coisa. Certo? Vou fazer envio de Reiki. Vamos se colocar aqui para receber energia. Façam aí como vocês for melhor para você. Se tu quer deitar, se tu quer ficar sentada, mas sente de uma forma que é confortável para ti, tá? Que tu fique sentada com a coluna ereta, mas que tu não fique desconfortável, que tu consiga relaxar, tá? Então, respira fundo. Deixa eu colocar um som de cura aí. Vai fazendo a respiração. Inspira, melhor respiração, equilibrada. Inspira e leva o ar lá no baixo ventre. Quando tu tá com algum sintoma de ansiedade, nervosa, faz isso. Inspira e leva a tua respiração lá na barriga, lá no baixo ventre, e percebe que o ar vai fazer a tua barriga inflar. Aí tu segura um pouquinho e solta o ar pela boca, percebendo que a barriga vai esvaziar, vai descer. Então vai fazendo esse movimento, aí faz umas 5, 7 respirações assim. Inspira, segura e solta. Quem quiser sentir no coração, coloca as mãos na tua garganta, aí no pescoço.
E vai conversando com o teu corpo, sentindo aí tua garganta. E pode ir falando pro teu corpo, pra tua garganta, pra tua tireoide. A tireoide, ela é um desenho de uma borboleta, né? Então que você possa trazer, eu sou livre para expressar os meus sentimentos. Vai repetindo isso mentalmente, dizendo isso pro teu corpo, pra tua tireoide, pra tua garganta. Eu sou livre para expressar meus sentimentos. Eu sei como usar as minhas palavras sabiamente. Eu sei qual é a sensação de me comunicar, de expressar os meus sentimentos. Eu sou livre para manifestar os meus sonhos. Eu sou capaz e eu confio em mim. E eu me aceito. E agora, pode dar o comando para o teu corpo, para ele liberar as memórias de dor, sentimentos, pensamentos que estão trancados aí na garganta, que estavam te impedindo de manifestar quem você é, manifestar os teus sonhos. Dando comando para o corpo que está tudo bem, que ele pode deixar aí. Acolhendo aquela criança que não pôde expressar os seus sentimentos, muitas vezes não pôde brincar do que ela queria. E vai agora, coloca as mãos no teu coração e pede para ele. Daqui a pouco vem alguma palavra, vem algum sentimento. Não julga, apenas observa. Mas coloca a mão no teu coração e pede para o teu coração, para o teu corpo te mostrar, te guiar. Se tem alguma coisa que ele precisa te trazer, algo que tu precisa ouvir, sentir.
Se entrega agora pro teu corpo, pro teu coração. Deixa a mente de lado e coloca a tua atenção no teu coração. Escuta o teu coração agora. E aos poucos, vai voltando, mexendo o teu corpo, esticando as pernas, os pés, voltando para aqui, para agora. Eu vou pedir para vocês me falar como foi. Como é que vocês estão se sentindo? Se perceberam algo diferente? Como é que foi? Conta pra mim. Tudo certo? Muito bom. É bom a gente se conectar com o corpo, né? Que legal, Suzana, foi mágico. É muito bom a gente se conectar com o corpo, né? Eu sou suspeita de falar, a gente fica viciada nisso, de a gente se conectar com o corpo, ouvir o nosso coração. Imagina, eu que agradeço de coração mesmo a presença de vocês estarem aqui comigo. Muito obrigada mesmo. Eu tenho só uns avisos. Amanhã eu tenho imersão com a Nutri, né, com a Gladys, falando sobre compulsão alimentar. Quem aí quer se inscrever ou conhece alguém? A Adelaide já tá lá, né, Adelaide? Amanhã, imersão, então, sobre destruindo a compulsão alimentar. Então, a gente vai trazer a questão da nutrição e eu vou trazer essa questão emocional ligada com a compulsão alimentar, tá? Semana que vem, quarta e quinta, temos curso de Reiki online, nível 1. Quem quer ter essa experiência, se conectar mais ainda com o corpo, se auto-aplicar, ter essa energia disponível todos os dias para aplicar em tudo, na comida, nas plantas, em tudo, em si mesmo. É uma conexão, gera uma conexão com nós mesmos muito forte, tá? E também atendimentos presenciais e online aí com a psicanálise e com as terapias energéticas, tá? Então, fiquem bem, um bom restinho de noite e não se esqueçam de se conectar aí com o corpo, ouvir o corpo de vocês, porque ele é inteligente e incrível. Tá bom? Beijo para todo mundo.